Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a dietoterapia chinesa. Se você conhece algum chinês ou tem algum amigo chinês, quase certeza vais dizer que o seu amigo ou sua amiga chinesa é sempre muito magra. Eu não sei se já pensam nisso. Por quê? Habitualmente os chineses são mais magros. Sem dúvida, isso tem a ver com o que eles comem. Na China ou na cultura chinesa, nós temos o hábito e a tradição muito diferente que do mundo ocidental sobre o que a gente come e as regras nós usamos para orientar a nossa alimentação. Na medicina chinesa, nós temos uma obra muito antiga, chama-se Huangdi Neijing. Em português é o clássico interno do Imperador Amanero. É a obra clássica mais importante para a medicina chinesa. E dentro dessa obra, que fala sobre umas regras de dieta ou alimentação, há uma frase, em chinês diz, 饮食有节. O que quer dizer isso? Quer dizer quanto comer tem que respeitar uma regra, chama-se jie. Jie em chinês tem vários sentidos. Pode significar o ritmo, pode significar poupar, pode significar o tempo, a época. Então, para nós conseguirmos manter sempre saudável, ou para ficarmos sempre magro, como os chineses. Então, vamos ver as regras que nós usamos para orientar o nosso alimento. Aqui nós temos vários pontos que temos que resolver. Primeiro, é sobre comer. Então, quanto? Quer dizer, quanto vamos comer? Primeira pergunta. Segunda, quanto? É a quantidade adequada que vamos ingerir todos os dias. E depois, o que vamos comer? Isso é muito importante. Também nós dizemos como. O que quer dizer isso? Como cozinhar ou como se faz a preparação de alimentos. Então vamos ver um a um. Primeiro, quanto? Ok, normalmente na China nós temos 3 refeições por dia. Temos pequeno almoço, jantar. Na zona, por exemplo, Macau, Hong Kong e a Cantão. O hábito daquela zona é um pouco diferente. Eles comem mais vezes, como às vezes eles comem 4 vezes ou 5 vezes. E em Portugal, de fato, normalmente não são só 3 vezes. Não é só pequeno almoço, jantar. Em Portugal, habitualmente, pelo menos 5 vezes. Tem pequeno almoço, depois tem lanche de manhã, almoço, lanche de tarde, jantar e, se tiver fome, ainda toma uma ceia antes de deitar. Por isso, são 5 ou 6 vezes por dia. E muitas vezes eles perguntam, mas vocês chineses, chega ao final do dia, vocês não comem, não ficam com fome? Não. Por que não? Porque o nosso corpo já está habituado só 3 vezes por dia. E, segundo a teoria da medicina chinesa, segundo a teoria da nossa tradição, então, quando vamos tomar pequeno almoço, quando vamos tomar almoço e quando vamos jantar, temos algumas regras. Isso tem a ver com o nosso corpo.
Por exemplo, pequeno almoço, depois é almoço e jantar. Segundo a medicina chinesa, entre 7 e 9 da manhã, o nosso corpo, neste momento, neste período, entre 7 e 9, o estômago do nosso corpo começa a funcionar mais. Ou seja, fica mais ativo. Então, neste momento, o que a gente come, o nosso estômago consegue resolver. Ou seja, nosso sistema digestivo consegue tratar bem. Mesmo a gente comer mais, não ficamos ganhar peso. Depois já almoço. Normalmente almoço entre 11 e 13. A maioria. Por quê? Porque segundo a teoria da medicina chinesa, nós dizemos entre 11 e 13. No nosso corpo, nós dizemos o nosso yang fica muito ativo ou chegar ao pico do dia. Nós temos o yang mais forte. Então, nesse momento, o nosso corpo relativamente está ativo e também consegue resolver tudo o que a gente come. Jantar. De fato, nós dizemos jantar, não há uma hora, não há um período adequado para jantar. Para que chega, imagina aqui, podemos sugerir, tentamos comer sempre entre 5 e 7 no final do dia para jantar. Mas, de fato, chega neste momento, o nosso sistema digestivo já está menos ativo. Por isso, o que a gente come à noite, o nosso sistema digestivo não consegue resolver bem. E assim, nós vamos ganhar peso. Por isso, de fato, as 3 refeições, o mais importante é para pequeno almoço e almoço. Jantar. Normalmente as pessoas, nós dizemos, as pessoas são taoístas, elas não tomam jantar. Depois do almoço, o resto do dia já não comem nada. Ou quer beber água, ou beber algum líquido, mas já não comem quase nada. E normalmente nós temos uma ideia que os taoístas são mais saudáveis. Certeza isso tem a ver com os hábitos de alimentação deles. Depois, nós dizemos, ok, já sabemos mais ou menos, então nós temos que comer 3 vezes ou 5 vezes. Pode dizer que, ok, eu não consigo sempre comer entre 7 e 9 ou 11 e 13 para almoço. Então, o que a gente faz? Aqui o mais importante é manter o seu ritmo regular. Quer dizer, imagina, todos os dias, se conseguir mais ou menos pequeno almoço entre 7 e 9, e almoço 11 e 13, não é? Talvez jantar entre 5 e 7. Manter mais ou menos o mesmo horário para comer. Não faça assim, imagina, hoje eu vou tomar um pequeno almoço às 7h30. Amanhã vou tomar um pequeno almoço às 10h30. Hoje eu vou tomar almoço às 11 e amanhã vou tomar almoço às 14. Isso não. Porque, de fato, nós dizemos, se não respeitar mais ou menos aquele período para comer, o seu corpo não sabe realmente o que está a fazer. Quase certeza vocês sabem aquelas pessoas que andam sempre com os caminhões, os condutores, não é? Normalmente essas pessoas não têm horário fixo para comer. Quando chega uma zona que uma cidade tem restaurante, eles comem naquela hora. Quando chega uma zona não há restaurante, ok, eles podem esperar mais 3, 4 horas para comer. E essas pessoas normalmente têm problema no sistema digestivo, porque o sistema digestivo
teres está a funcionar sem horário fixo, sem regras. Por isso, nós dizemos, mesmo que não consiga sempre tomar um pequeno almoço entre 7 e 9, imagina se conseguir todos os dias tomar um pequeno almoço às 10. 10 um pouco ou 10 menos um quarto. Tá bom, não há problema. Mas tem que respeitar essa regra, mais ou menos sempre àquela hora. Não faz alteração grande. Depois sobre, então, a quantidade. Quantidade que a gente tem que comer. Temos que comer muito cheio, ou temos que comer até demasiado, ou temos que comer pouco até ficar a fome. Então vamos ver o que a medicina chinesa diz. Ou dietoterapia diz. Em geral, nós temos uma regra em geral. Nós dizemos que temos que comer a 70% cheio. O que quer dizer isso? Imagina, no seu pequeno almoço, consegue comer 100 gramas de pão, imagina pães, 100 gramas. Ok, fica mesmo cheia. 100 gramas é a quantidade cheia do seu estômago. Mas não coma 100 gramas. A quantidade mais correta é mais ou menos 70 gramas ou 80 gramas. Quer dizer, deixar sempre um pouco espaço para o seu estômago. Não deixa o estômago ficar sempre cheio. Por isso, nós dizemos isso uma regra geral sobre a quantidade que tem que comer. Comer 70% cheio. Demasiado não. Fica com muita fome também não. Não diz, eu posso comer só 30%. Não, isso é demasiado. É mais ou menos 70%, 80% cheio. Depois, sobre as 3 refeições, temos pequeno almoço, né? Jantar. Na China, ou na nossa tradição, ou na dietoterapia chinesa, nós dizemos pequeno almoço, o que nós temos que fazer? Nós, de pequeno almoço, como aquele período, nós dizemos o sistema digestivo fica mais ativo. Então, pequeno almoço, de fato, é a refeição mais importante do dia. Muito importante do dia. Então, o que nós vamos gastar, a energia que vamos gastar para todo dia, depende do que a gente come. Por isso, na China, nós dizemos, pequeno almoço, tem que comer bem. Então, comer aqueles alimentos que dão mais energia para suportar o seu dia, suportar o seu trabalho. Por isso, pequeno almoço, comer bem. Depois de almoço, o que faz? Nós dizemos comer suficiente. O que quer dizer isso? Nós dizemos, ok, depois de pequeno almoço, começamos a trabalhar. Chega a hora do almoço, então vai pensar, ok, agora almoço, se ganhar, eu queria abusar um pouco. Imagina, eu queria comer carne, eu queria comer peixe. Nós dizemos, como hora do almoço, o yang-qi do nosso corpo ainda está forte, ou está a chegar ao pico do dia. Então, o nosso sistema digestivo ainda consegue digerir o que come. Por isso, na hora do almoço, pode comer o que queria comer mesmo. Isso já não é comer coisa para suportar o seu dia, não é comer o que mesmo gosto. E comer suficiente, o que quer dizer comer, imagina, 70% cheio ou 80% cheio. Mas quando chegar a jantar, nós dizemos jantar, comer menos possível. Então, para as pessoas que querem manter o seu corpo, ficar sempre jeitoso, ficar sempre magro, o que a gente costuma dizer? Então, no jantar, tenta comer menos possível. Porque realmente, depois de jantar, o que a gente faz? Olha, podemos ver um pouco na televisão, mas depois vamos dormir. Então, o que a gente come no jantar, quase tudo vai ficar guardado no nosso corpo. Por isso, no jantar, comer menos possível.
Se calhar não come coisas doces, não come coisas gordurosos. Tende a comer mais legumes. Mais legumes. Imagina, em Portugal, sopa sem carne. E evita coisas muito doces, como bolos, não. Isso na jantar, não. E quando conseguir, não toma saia. Sabe, antes de deitar, o que a gente come vai ficar tudo para estar no nosso corpo. E nós também sabemos, durante o sono, o nosso sistema digestivo fica menos ativo. Sabemos disso. Quer dizer, o que a gente come, o corpo vai custar em digerir. Por isso, jantar, comer menos possível. Depois, ok, já sabemos mais ou menos aqueles vamos tomar pequeno almoço, aqueles vamos tomar almoço. E realmente o que come, não é? Olha para os chineses, quase todos os chineses são magros. Claro, eles comem, eles têm uma refeição normal sempre. E não ganham muito peso. Então, realmente, o que eles comem, não é? Porque eles conseguem manter o seu corpo sempre muito magro. Claro, isso tem a ver com o que eles comem. Aqui há várias regras que nós respeitamos diariamente. Imagina, primeiro, vamos comer sempre alimento à época. O que quer dizer isso? Porque, claro, isso tem a ver mais com os legumes. Hoje temos condições, imagina, no inverno também temos condições de comer melancia. Antigamente não tínhamos. Porque nós hoje temos, condições para criar, ou hoje temos alimentos geneticamente modificados. Ok, sobre este tipo de alimento há opiniões muito diferentes. Há quem diz que não há problema, há quem diz que se calhar temos que pensar a segunda vez, vamos comer ou não. Como, de fato, alimento geneticamente modificado ainda não tem uma história muito longa, eu acho o resultado do estudo sobre este tipo de alimentos, se calhar só daqui 1 século ou 2 séculos vamos chegar a uma conclusão. Mas tenta comer sempre alimentos da época, não tenta comer aquelas coisas que na altura não tem. Imagina, no verão tem melancia, não é? E no inverno não tem, na natureza não tem, então não coma. E se calhar também tem essa experiência, imagina no inverno, quando comemos melancia, o seu cheiro, o seu sabor não é o mesmo que a melancia do verão. Por quê? Já pensou por quê nisso? Sobre isso? Porque é uma coisa naturalmente não existe, só que nós, com a inteligência que nós temos, nós criamos condições para eles crescerem. Mas realmente esse tipo de alimentos, se ganhar, não é tão saudável para o nosso corpo. Por isso, tenta comer sempre alimentos da época. Depois, segunda regra, quer dizer, tenta comer sempre alimentos locais. Hoje temos o trânsito muito bom, não é? Muito rápido. Imagina, quando eu vivo em Portugal, né? Se ganhar consegue ter todos os alimentos do Brasil no mesmo dia. Mas nós sabemos quando Portugal é verão, no Brasil, se ganhar é inverno. Por isso, os dois locais, os seus alimentos são muito diferentes. E a natureza produz aqueles alimentos só para aqueles locais. Imagina quando no Brasil é inverno, produz os alimentos, nós dizemos que ajuda para aquecer o seu corpo. Mas nessa altura, como Portugal, normalmente é verão. Então, de fato, a natureza produz aqueles alimentos com mais sumo, não é? Mais fresco, para ajudar a gente a passar aquele período. Mas como nós temos condições para obter esse tipo de alimento hoje facilmente, às vezes nós abusamos.
Então, o que pode acontecer? Imagina se comer muito melancia no inverno em Portugal, pode ficar com diarreia. Isso acontece facilmente. Se não acreditar, pode experimentar. Mas acontece facilmente. Mas, pelo contrário, no verão, é a altura que temos que comer melancia. Pode comer grande quantidade e não fica com nada. Por isso, nós dizemos, ok, tende a comer sempre alimentos locais, que é muito bom para a sua saúde. Porque pertence àquela zona, então os alimentos daquela zona estão bem preparados para o seu corpo. Depois, na China, como vocês sabem, na China, normalmente nós comemos sempre mais legumes e menos carnes. No mundo ocidental, em Portugal, sabemos o alimento principal é carne. E legumes, às vezes, não é pouco, mas não muito. Na China, na nossa tradição, às vezes nós dizemos, temos uma frase ou um ditado, nós dizemos, se a gente comer sempre legumes, nós conseguimos viver tantos anos como legumes ou como plantas. Imagina uma planta, uma árvore pode viver 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Sabemos isso. E se nós comemos sempre carne dos animais, nós vamos viver tantos anos como os animais. Os animais, vocês sabem, normalmente vivem 20 anos, 30 anos. Se for 100 anos para um animal, ok, já é, quer dizer, já é um animal que consegue viver muitos anos, não é? Isso significa muitos anos para um animal, mesmo 100 anos. Por isso, nós dizemos mais legumes é sempre mais saudável. E se calhar vocês também já notaram isso, quando na China, quando nós fazemos um prato, nós misturamos sempre carne e legumes ao mesmo tempo. Raramente nós temos só pratos com 100% carne. Não, quase não existe. Mesmo nós fazemos, imagina, fazemos peixe, não é? Fazemos carne de porco, nós juntamos sempre alguns legumes, pequeninos, cortamos em peças pequeninas para fazer um prato em conjunto. E por que nós fazemos isso? Quando nós misturamos carne com legumes, de fato, nós mudamos o efeito, não é? Efeito de carne e legumes quando nós comemos. E realmente na China nós temos mais pratos com legumes e menos pratos com carnes. Mesmo hoje nós temos condições para ter mais carne à sua vontade, mas mesmo assim nós tentamos sempre mais legumes. Por isso aqui há mais 3 regras sobre o que a gente come. Primeiro, alimentos época. Segundo, alimentos locais. Depois, é mais legumes, menos carne. E depois, já sabem, imagina esta imagem, nós temos aqui os alimentos, os pratos muito deliciosos. Normalmente, estes pratos são da zona de Macau, de Quentão e do Hong Kong. São pratos pequenos, nós chamamos isso dim sum. Mas como preparamos, não é? Ou tem alguma regra geral sobre a preparação dos pratos chineses? Sim, claro, tem. Imagina, nós comemos carne, não é? Também comemos legumes. Ainda quando nós cozinhamos carne, o que é? Temos que respeitar. Nós dizemos, quando comer carne, ou cozinhar carne, a carne tem que ser sempre bem cozida. Isso para a cultura ocidental, se calhar é um pouco estranho, não é? Quando aqui faz bife, normalmente você não deixa a carne bem cozida. Nós podemos pensar assim, imagina, para o nosso corpo, para o nosso sistema digestivo, para conseguir digerir,
o que a gente come. Ok, ela tem que trabalhar, né? Ela tem que gastar a energia, não é? Quando nós comemos carne, claro, carne demora sempre mais tempo para cozinhar. Também demora sempre mais tempo para nosso corpo digerir. E se a gente conseguir cozinhar bem, não é? A carne fica bem cozida. Depois a gente comer, o nosso estômago, o nosso sistema digestivo vai fazer menos trabalho para digerir. Por quê? Porque durante a preparação ou durante a preparação do prato, a carne já está bem cozida. Então o estômago só precisa trabalhar um pouco e já consegue digerir. Um dia nós dizemos, poupamos um pouco da energia do estômago ou poupar um pouco de trabalho do estômago ao longo da nossa vida. Imagina se nós conseguimos viver a 100 anos, são 36 mil e tal dias. Cada dia poupamos um pouco. Ao longo da nossa vida, poupamos muito trabalho para o nosso estômago, para o nosso sistema digestivo, como uma máquina. Se nós poupamos o uso da máquina, claro, a máquina consegue trabalhar mais. Se nós abusamos, imagina, deixamos o estômago trabalhar muito todos os dias para conseguir fazer digestão. Claro, um dia nós temos o aparelho digestivo vai ficar estragado mais rápido, não é? Por isso, a carne é sempre muito bem cozida. Depois, legumes. Nós temos legumes menos cozidos. Se você já experimentou algum prato de legumes chinês, vocês, se ganhar, já lutou que normalmente um prato chinês parece o legume ainda está bem fresco. De fato, já está cozido. Só que nós deixamos sempre um legume menos cozido. E segundo os estudos modernos, eles também descobriram quando um prato de legume ficar menos cozido, conseguimos manter bem as nutrições das legumes. Mas quando nós deixamos um prato de legumes muito cozido, ok, as nutrições do prato, legume, já está estragado. Por isso, essa regra quase serve para todo mundo, não é só na China. O resto, ou segundo os estudos modernos, também confirmou, ok, tem que ser menos cozido. Assim o nosso corpo consegue usar os nutrições para a sua função, né? Para manter a sua função. Por isso, legumes sempre menos cozidos. E crus, imagina, alimento com crus, sushi, não é? Se calhar nesse momento está na moda, em Portugal e no Brasil, as pessoas tendem a comer coisas crus, não cozidos. Aqui vou dizer, não como nada, mas eu sei que é difícil. Alguém sempre adora, não é? Esse tipo de prato com carne cru, são tão saborosos. Mas realmente, nós dizemos, imagina carne cru, o que acontece? Às vezes pode ficar com diarreia aguda, logo depois de comer fica, não é? Já diarreia, pode passar uma noite com diarreia. Porque realmente este tipo de carne cru normalmente tem mais microbios, sabemos, mais bactérias. E isso às vezes causa diarreia, causa infecção rapidamente. Né? Mas, pelo outro lado, nós dizemos carne cru. Quando a gente come, o nosso estômago, o nosso sistema digestivo, para conseguir digerir isso, tem que trabalhar muito mais para conseguir fazer a digestão. E se comer frequentemente este tipo de alimentos, o nosso estômago um dia pode não se aguenta mais, não consegue digerir mais. E pode deixar com disfunção. E depois legumes, imagina, em Portugal ou no Brasil,
o resto da Europa, né? Quase todos os países comem saladas. Se perguntar, ok, realmente podemos comer as saladas ou não? Eu acho que para o mundo ocidental, como já faz parte da vossa tradição, se ganhar assim, quer dizer, o vosso sistema digital já está treinado para comer saladas, ainda pode comer. Mas também já ouvi alguém dizer, não é? Alguém dizer que depois de comer saladas fica com dor no estômago, ou fica com outros sintomas, né? Outros sofrimentos. Por isso, sobre legumes crus, eu só posso dizer, tenta comer o menos possível, ou se conseguir, não come. E nós sabemos sempre que, okay, se for um prato de legumes crus, às vezes este tipo de legumes também traga bactéria ou outras coisas que pode estragar ou prejudicar a nossa saúde. Por isso, crus, se conseguir não comer nada cru, porque é bom para a sua saúde. Ok, então hoje rapidamente eu falei alguma coisa, algum conceito sobre dietoterapia chinesa. Como claramente que não consigo explicar com muito mais detalhes sobre a dietoterapia, porque nós realmente, para saber isso, nós temos que demorar anos, não é? Ou meses para perceber essas regras. Por isso, hoje só tentei falar aquelas regras básicas sobre a dietoterapia chinesa. O que a gente come, não é? Quando vamos comer, a quantidade que devemos comer e como se prepara e o que temos que evitar. São regras, de fato, são regras básicas e simples. E espero que esta meia hora de explicação que ajuda para manter o seu saúde e para ajudar a aprender um pouco sobre a dietoterapia chinesa. E espero que toda a gente fique sempre saudável. Obrigado.